Oi, professora! A aula vai começar. Oba! Atenção, a aula vai começar. Um amigo eu vou abraçar. Abraço um, agora vou me sentar. Atenção, a aula vai começar. Boa tarde, pessoal! Vamos para a nossa aula de Geografia na apostila vermelha do módulo 1. Bom, nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre as pessoas e os lugares, certo? A gente viu alguns tipos de moradia. Nós vimos aqui um pouquinho das características do bairro, as pessoas que fazem parte das histórias dos lugares onde vivem. Os lugares passam por mudanças com o tempo, eles vão se transformando. E para aprender sobre o bairro onde mora, é importante conhecer a história do bairro onde a gente mora. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho que as pessoas vivem em diferentes lugares, aqui na página 225. As pessoas vivem em diferentes lugares. Você conhece alguém que vive em um lugar distante de onde você mora? Você conhece alguma pessoa que mora em outra cidade, em outro bairro, longe da casa de vocês? E o que você sabe sobre o lugar que essa pessoa mora? Você sabe se esse lugar é grande, é pequeno, moram muitas pessoas, tem muitas casas, poucas casas? Como que é esse lugar? Em nosso país, vive uma quantidade muito grande de pessoas. Essas pessoas moram em lugares diferentes, como na cidade ou no campo. Em municípios vizinhos, municípios são cidades, cidades vizinhas, ou até mesmo em outros estados do Brasil. Vamos conhecer algumas crianças brasileiras e o lugar onde vivem. Então, a professora vai ler aqui para vocês um textinho. Cauê é um índio que mora no estado de Roraima. Ele é do povo Yanomami, um dos 200 povos indígenas que ainda existem no Brasil. Cauê dorme em uma rede e toma banho no rio. Ele sabe sobreviver na selva porque conhece e respeita a natureza. Então, aqui tem a imagem do Cauê representando o lugar onde mora e os costumes, as coisas que ele costuma fazer para sobreviver, diferente de nós. Nós dormimos numa cama, a gente não sabe sobreviver numa selva, certo? A gente toma banho no banheiro da nossa casa. Então, os costumes são diferentes, eles variam de acordo com o lugar onde nós vivemos. Aqui na página 226. Celeste mora numa praia em Fortaleza, no Ceará. Seu pai, Senhor José, tem uma jangada e sai para pescar todos os dias. Leva a rede de pesca que ele mesmo fez. Então, aqui é uma jangada, um tipo de barco, e ele sai para pescar. Essa é a Celeste e aqui representando a praia onde ela vive. Ouro Preto é uma cidade que faz você viajar para o passado, com suas ruas estreitas de pedra, suas pontes, suas igrejas e casarões. Ângela mora em Ouro Preto com seus pais, Marina e Joaquim. Então, aqui é a cidade onde a Ângela mora com seus pais. Frederico, ou melhor, Fred, é loirinho, como seu bisavô alemão, que se casou com uma italiana quando chegou ao Rio Grande do Sul. Fred mora em São Miguel das Missões. Seu pai tem uma pequena fazenda onde cria gado. Fred sabe andar de cavalo. Então, aqui representa a fazenda onde ele mora e como o pai dele cria gado, tem cavalos, ele aprendeu a andar de cavalo.
Os lugares onde Cauê, Celeste, Ângela e Fred vivem são lugares diferentes, né? A gente pode ver lá como o Cauê, que ele mora numa aldeia, e a Ângela, que mora lá numa cidade. A Ângela mora na praia, a Celeste numa cidade. Então, esses lugares, eles são muito diferentes, assim como os costumes, também diferentes uns dos outros, embora todos estejam localizados no Brasil. São regiões diferentes, mas todas aqui no Brasil. Veja alguns aspectos desses lugares. Então, olha lá, aqui tem uma imagem que melhor representa a aldeia onde o Cauê vive. Nela existem muitas árvores, rios, animais. Então, aqui, ó, ele mora na selva, onde tem as árvores, tem os rios. Aqui são as moradias das famílias. Aqui é a Celeste, ó, ela mora na praia. Então, aqui está representando a cidade grande, uma cidade grande, que é Fortaleza, e sendo representada aqui por essa imagem. Aqui é aonde a Ângela mora, Ouro Preto, em Minas Gerais. Então, Extrema pertence a Minas Gerais. E olha para vocês verem como é diferente da cidade que nós moramos, de Extrema. Então, aqui Ouro Preto, bem diferente aqui de Extrema. E aqui São Miguel das Missões, a cidade onde o Fred mora, que fica localizada no Rio Grande do Sul. Todas essas cidades aqui são localizadas no Brasil. Então, aqui para a gente saber um pouquinho mais. Existem crianças que vivem em outros lugares do mundo, muito diferentes do lugar onde você vive. Alguns desses lugares estão próximos do Brasil, mas outros estão bem distantes do nosso país. Veja as crianças abaixo e observe como é o lugar onde elas vivem. Então, aqui são lugares diferentes, aqui são próximos ao Brasil. Esses locais não são o Brasil, como nas imagens anteriores. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, vou ler para vocês, povos ribeirinhos. Você já conhece ou já ouviu falar sobre os povos ribeirinhos? Não, acho que vocês ainda não ouviram falar. Esses povos vivem às margens de rios, muitas vezes não há estradas ou ruas nos lugares onde eles vivem, e a única forma de ir de um lugar para o outro é por meio dos rios. É comum que eles morem em casas construídas sobre estacas de madeira ou de concreto, conhecido como palafita. São uma estrutura em cima da água e eles constroem as casas. O barco costuma ser o principal meio de transporte dos povos ribeirinhos. Em muitos casos, até mesmo o deslocamento das crianças até a escola é feito pelos barcos. Então, aqui tem as imagens. Aqui, ó, tá vendo que tem uma estrutura e em cima dessa estrutura, na água, é construída as casas. E aqui o barco e um barco escolar, que leva as crianças para a escola. Então, aqui tem uma pergunta. A casa da imagem 1 é parecida à casa onde você vive? Parece com a casa que você vive? Se sim, vocês vão falar o que está parecido. E se não parece, vocês vão escrever aqui por quê. A de vocês é em cima da água, não é em cima da água, então vocês vão explicar o porquê. Número 2. O barco é um meio de transporte importante para os povos ribeirinhos. Então, aqui eles vivem rodeados de água, muitas vezes não tem as estradas. Então, o barco ele é muito importante, porque é o único meio de transporte que atende às demandas desse lugar. Na página 231. Ligue o nome das crianças ao lugar onde eles vivem. O Cauê, Ouro Preto, Aldeia, ou em São Miguel das Missões ou em Fortaleza. O Fred, quais desses lugares ele vive? A Celeste e a Ângela.
Número 2. Pinte os quadradinhos que apresentam as informações corretas sobre as crianças. Cauê mora em uma praia? É o Cauê que mora na praia? Frederico tem o cabelo loiro? Se sim, vocês pintam. Celeste é do povo indígena? Será que a Celeste que é do povo indígena? Ângela mora em Ouro Preto? Se ela mora, vocês vão pintar. Certo? Vamos lá na página 232. Celeste, Cauê, Frederico e Ângela vivem em lugares diferentes. Leia e observe atentamente os textos, as imagens sobre essas crianças e responda. Quais diferenças você observa entre a Celeste, o Cauê, o Frederico e a Ângela? O que tem de diferente? O local que eles vivem? O que está de diferente entre eles? Existe alguma diferença entre os lugares que as crianças vivem? O que é diferente nesses locais? Uma mora na aldeia, outro mora na praia. Então, vocês vão escrever aqui para a prova. Associe as crianças dos textos às características das crianças das cidades onde Aqui na página 233, substitua os códigos pelas letras correspondentes e conheça alguns hábitos alimentares de crianças que vivem em lugares diferentes do mundo. Então, aqui tem as letras e cada letra é representada por um símbolo. Então, aqui, Edgar Flores tem 8 anos e vive nas Filipinas. No jantar, a família come as... Então, vocês vão ver aqui, esse desenho aqui é o quê? Vocês vão colocar letrinha até descobrir todas as palavras escondidas aqui, certo? E na página 234, agora é a sua vez. Escreva o nome de 2 alimentos que você consome no seu dia a dia. O que você come? Você vai escrever aqui. E você vai desenhar seus alimentos preferidos. Vocês vão desenhar o que vocês mais gostam nesse espaço aqui. Certo, pessoal? E o que a gente aprendeu aqui nesse módulo? Na unidade 2. No Brasil e no mundo existem muitos lugares diferentes que podem ser próximos ou distantes de onde nós vivemos. As pessoas que vivem em outros lugares no Brasil ou em outros países do mundo podem ter hábitos, costumes diferentes dos nossos, certo? Então, vocês façam as atividades com capricho, com dedicação. Não esquece que quando terminar a atividade, tem que fotografar e colocar lá no canto certo, para a gente manter o nosso mural mais funcional. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos. E para ajudar vocês, não deixe acumular as atividades. Façam as atividades diariamente. Tenham todos boa aula e bons estudos.